Você já percebeu que no Brasil, as decisões mais importantes nunca chegam até você como decisões. Elas chegam como fatos consumados. Um anúncio repentino, uma mudança inesperada, uma ruptura que ninguém explicou, mas que todos são obrigados a aceitar. O poder não costuma mostrar o instante em que age. Ele mostra apenas o rastro que deixa depois. E é exatamente nesse intervalo invisível entre causa e consequência que a verdadeira estrutura do país se esconde. Imagine acompanhar uma decisão que mobiliza o país inteiro. O jornal anuncia, os comentaristas opinam, os políticos se posicionam. Parece que tudo aconteceu naquele momento, diante dos olhos do público. Mas quando você olha com atenção, percebe que o movimento real ocorreu antes, longe das câmeras, sem discursos, sem palanques, sem registro oficial. Algo foi negociado, redefinido ou autorizado, muito antes de ter nome e forma. E o que chega para o cidadão é apenas a superfície de algo que já estava decidido. O poder no Brasil funciona assim. Ele atua primeiro, aparece depois. A população se acostumou a ver as consequências, mas raramente enxerga o processo. E quando você passa a olhar de perto, a perceber esse mecanismo silencioso, tudo ganha outro sentido. De repente, a política deixa de parecer confusa, aleatória ou incoerente. Ela passa a revelar lógica, estratégia e intenção. O país que você achava que conhecia se transforma diante de você, mostrando camadas que nunca foram explicadas. Este é o ponto em que o poder deixa de ser narrativa e se torna leitura de mundo. Quando você compreende a existência desse intervalo oculto, começa a enxergar o Brasil de forma mais nítida. E a pergunta inevitável surge: se o que chega até nós é apenas a ponta do processo, onde está o restante? Quem conduz esse movimento inicial? Quem realmente define a direção antes que qualquer palavra seja dita em público? É nesse território silencioso que a investigação começa. E é por ele que você entenderá o que ninguém costuma ensinar sobre como o poder opera no país. O brasileiro cresce acreditando que o poder é exercido por quem aparece. A figura do presidente, o embate entre partidos, os discursos no Congresso, as decisões do Supremo. Tudo isso compõe o cenário visível. É a camada que a população acompanha, comenta e tenta interpretar. Mas essa percepção pública cria uma ilusão, a de que a política é decidida exatamente onde ela é mostrada. Quando, na verdade, esses espaços representam apenas o palco. O enredo real se desenvolve fora dele. Grande parte das pessoas acredita que o poder se resume a cargos eletivos, a maiorias parlamentares ou a decisões institucionais. Mas se fosse assim, mudanças profundas ocorreriam toda vez que um governo assumisse, ou toda vez que o país enfrentasse uma disputa eleitoral acirrada. E não é isso que acontece. Há padrões que persistem, interesses que atravessam governos opostos, decisões que nunca mudam independentemente de quem está sentado na cadeira mais alta. Isso revela que há uma camada de operação muito anterior à política visível. Quando você percebe essa discrepância entre o que o público acredita e o que realmente move as engrenagens do país, começa a enxergar as contradições com mais clareza. Por que certas reformas avançam com velocidade enquanto outras permanecem paradas por décadas? Por que alguns temas surgem repentinamente como urgências nacionais, sem nunca terem sido debatidos de forma ampla? Por que pautas desaparecem da noite para o dia como se nunca tivessem existido? A explicação está fora do campo público, fora do debate aberto, fora da arena que todos veem. Ela está na estrutura que antecede os discursos. O verdadeiro poder no Brasil não se apresenta como uma força evidente. Ele age na organização das possibilidades. Define limites. Escolhe o que pode entrar em pauta e o que jamais será discutido. É um poder que raramente aparece, mas que sempre condiciona. E quando essa percepção se instala, o espectador começa a fazer a pergunta que muda tudo. Se o poder visível não decide sozinho, então quem decide? E como esse processo é construído? É essa curiosidade que abre caminho para o próximo ponto, onde as camadas ocultas começam a ser reveladas. Para entender como o país realmente funciona, é preciso abandonar a crença de que o poder é apenas institucional. Ele não se limita ao executivo,
ao legislativo ou ao judiciário. Esses espaços formalizam decisões, mas raramente as originam. A verdadeira força política do Brasil se organiza em núcleos que não aparecem nos livros didáticos nem nos programas de TV. Eles operam na interseção entre influência, informação, permanência e interesse. E quando você reconhece esses núcleos, percebe que quase nada é acidental. O primeiro núcleo é o da influência econômica. Não se trata apenas de empresários, mas de setores inteiros que moldam prioridades nacionais. Eles não precisam aparecer. Basta direcionar recursos, estabelecer limites e definir o que é viável ou inviável. O segundo núcleo é o da informação estratégica, formado por quem tem acesso às versões que nunca chegam ao público. São análises, diagnósticos e dados que antecipam o que está prestes a acontecer. Eles não decidem sozinhos, mas determinam o que pode ser decidido. O terceiro núcleo é o da burocracia permanente, composto por estruturas técnicas que permanecem imutáveis, enquanto governos entram e saem. Automáticos, resistentes, complexos, esses grupos garantem continuidade, mas também definem o que se move e o que permanece estagnado. O quarto núcleo é o das alianças invisíveis. São pactos duradouros, acordos silenciosos, compromissos que ultrapassam partidos e ciclos eleitorais. Esse núcleo define quais temas atravessam décadas sem alteração, independentemente do discurso político que muda na superfície. Quando esses quatro núcleos são analisados juntos, o país começa a revelar sua anatomia real. É como observar o mapa político de cima, não mais como um conjunto de instituições isoladas, mas como uma rede de forças que se entrelaçam. Essa perspectiva rompe a ingenuidade do olhar tradicional e abre espaço para algo mais profundo. Compreender o motor subterrâneo que fabrica as decisões antes que elas cheguem ao público. É por essa porta que o próximo tópico se desenvolve, mostrando como a política se constrói muito antes de ser anunciada. As decisões que parecem surgir de repente nunca começam no momento em que são anunciadas. Antes que qualquer projeto seja protocolado, antes que uma medida seja divulgada, antes que um discurso ganhe forma, há um processo silencioso de construção que define o rumo de toda a política nacional. Esse processo não é registrado em ata, não ocorre diante das câmeras e quase nunca deixa rastros formais. Ele acontece nos bastidores, onde possibilidades são filtradas, cenários são simulados e limites são estabelecidos. É nesse ambiente que o poder opera em seu estado mais puro. O motor subterrâneo funciona como um funil. Diversas ideias circulam, mas poucas avançam. O que parece debate público já chega pronto, formatado. Antes da discussão aberta, existem reuniões técnicas, diagnósticos internos, avaliações de impacto, testes de viabilidade e cálculos de reação. Uma decisão não nasce da vontade de um único ator. Ela é moldada por negociações simultâneas. Quem ganha, quem perde, quem aceita, quem bloqueia. E esse conjunto invisível de forças define o que pode seguir adiante. O público assiste apenas à última etapa desse percurso. Quando você começa a observar esse processo anterior à política visível, percebe que ele opera com uma lógica própria. Muitas propostas que parecem óbvias nunca avançam porque esbarram em algum núcleo que controla a viabilidade. Outras, que ninguém pediu, ganham velocidade por atender interesses que não aparecem no debate oficial. O movimento não é feito de improviso. Ele é planejado com precisão, calculado para minimizar riscos e maximizar sustentação. A política pública é apenas o resultado final de uma engrenagem muito mais complexa. Compreender esse motor silencioso transforma completamente a forma como você interpreta qualquer acontecimento nacional. Ao perceber que as decisões são fabricadas muito antes de serem anunciadas, surge a necessidade de investigar quem participa dessa etapa e como ela funciona de fato. É esse impulso investigativo que abre a passagem para o próximo ponto, onde a geografia do poder mostra espaços e dinâmicas que raramente são percebidos pelo cidadão comum. A maioria das pessoas imagina o poder como algo abstrato, intangível, distribuído de forma uniforme entre instituições e autoridades. Mas o poder no Brasil possui uma geografia própria.
Ele habita lugares específicos, circula por corredores que raramente aparecem na mídia, se concentra em espaços onde poucos têm acesso e se manifesta em ambientes que não figuram no imaginário popular. Entender essa geografia é perceber que o país não é governado apenas por decisões, mas também pelos locais onde essas decisões são articuladas. Brasília é o centro visível, mas não o único. Existem edifícios onde encontros decisivos ocorrem sem anunciar que ocorreram. Há salas onde documentos mudam de direção antes mesmo de receberem assinatura. Certos gabinetes, certos andares, certas mesas acumulam influência por décadas, independentemente de quem ocupa o cargo temporário no topo. A distância entre o cidadão e esses espaços não é apenas física, é simbólica. Esses locais representam a separação entre o que o país discute e o que o país realmente decide. Além disso, o poder também se distribui em regiões do país onde interesses econômicos moldam prioridades nacionais. Setores produtivos inteiros definem limites para políticas públicas sem jamais se apresentarem como atores políticos. Eles não aparecem nos debates, mas suas necessidades reordenam agendas, impedem certas pautas e aceleram outras. É uma geografia econômica que opera paralelamente à política, influenciando decisões muito além da paisagem institucional. Quando você observa essa geografia, entende que o poder não está apenas em cargos ou instituições. Ele está nos espaços onde decisões são articuladas, nos ambientes onde informações circulam primeiro, nos setores que conseguem influenciar prioridades e, principalmente, nos territórios que o cidadão comum não vê. Essa percepção abre espaço para uma conclusão inevitável. Se o poder tem localização, também tem percurso. E é esse percurso que nos leva ao próximo ponto, onde o paradoxo brasileiro revela como forças poderosas agem sem jamais ocupar o centro das atenções. Há decisões no Brasil que mudam destinos inteiros, mas que nunca aparecem como decisões. Elas não têm assinatura reconhecida, não são atribuídas a um responsável específico e não surgem como resultado de um ato público. O paradoxo brasileiro é que o poder mais decisivo é justamente o que age sem assumir autoria. Ele opera nas entrelinhas, molda caminhos, redefine possibilidades e condiciona ações sem que seu movimento seja anunciado. É um poder que não precisa aparecer porque sua eficácia está no silêncio. Esse poder não se expressa através de decretos, falas oficiais ou votações televisionadas. Ele se manifesta na ausência de certas discussões, na súbita mudança de prioridades, na retirada estratégica de temas que pareciam inquestionáveis. Atua no que não acontece, no que é adiado, no que perde força sem aviso. Ele não precisa se expor, porque seu impacto já está incorporado ao funcionamento do país. São influências que se movem como correntes submersas, profundas demais para serem percebidas na superfície, mas fortes o suficiente para alterar toda a trajetória de um rio. Quando você reconhece esse paradoxo, entende que o poder real nem sempre está ligado à visibilidade. Muitas vezes está ligado à permanência. Está na capacidade de influenciar sem aparecer, de moldar sem escrever, de decidir sem ser visto. Essa percepção rompe a ideia tradicional de autoridade e revela uma estrutura muito mais sofisticada, onde os atores que mais importam costumam ser aqueles que nunca entram no debate público. E essa revelação conduz inevitavelmente à pergunta que sustenta o próximo tópico. Se existe um poder que age sem aparecer, então quem sustenta esse mecanismo e por que ele permanece tão firme ao longo das décadas? Há um ponto na compreensão do poder brasileiro que muda completamente a forma como você enxerga o país. Ele surge quando você percebe que as disputas visíveis, por mais intensas que pareçam, não alteram os fundamentos que realmente sustentam o funcionamento do Estado. A cada eleição, milhões depositam esperança na figura que assume o comando, acreditando que ali está a chave para transformar o país. Mas quando analisamos a história, percebemos que certas estruturas permanecem intactas, atravessando governos ideologicamente opostos sem sofrer qualquer alteração profunda. É nessa constatação que nasce a pergunta que inverte tudo. A questão não é apenas quem governa,
Mas quem nunca deixa de governar? Quem permanece independentemente de ciclos eleitorais, de rupturas políticas, de crises econômicas ou de mudanças institucionais. São atores, grupos e estruturas que não disputam eleição, não fazem campanha e não buscam apoio popular. Eles atuam na estabilidade da máquina, mantenedores de práticas, prioridades e limites que prevalecem há décadas. Essa permanência não ocorre por acaso. Ela garante previsibilidade, continuidade e segurança para interesses que não dependem do debate democrático para existir. Quando essa pergunta se instala, quem nunca deixa de mandar? A percepção do espectador deixa de ser superficial e começa a se tornar analítica. Ele passa a observar padrões, a reconhecer repetições, a notar que mudanças anunciadas como transformações raramente alteram a base. Isso não significa que não haja avanços ou rupturas. Significa apenas que a estrutura que sustenta o país é mais profunda do que a política que aparece. E a partir desse entendimento, surge a necessidade de avaliar o papel do próprio cidadão, não como observador distante, mas como agente que tem uma parcela de poder real, ainda que pouco utilizada. Quando o cidadão percebe que o poder no Brasil opera em camadas invisíveis, a primeira reação costuma ser um sentimento de distância. Parece que tudo está longe demais, complexo demais, inacessível demais. Mas essa impressão esconde um ponto fundamental. Existe uma parcela de poder que pertence ao cidadão e que, embora pequena diante das estruturas permanentes, é real, concreta e decisiva quando utilizada de forma consciente. O problema não é a ausência de poder popular. O problema é que essa parcela raramente é compreendida e, por isso, quase nunca é exercida. Essa força não se limita ao voto. Ela se manifesta na capacidade de interpretar o jogo político, de entender como decisões são construídas e de reconhecer os interesses que moldam cada movimento. Um cidadão que compreende a lógica do poder deixa de ser um consumidor de notícias e se torna um leitor de estruturas. E quando a sociedade passa a enxergar com clareza o que antes era opaco, certas manobras perdem eficácia, certos discursos enfraquecem, certos ciclos deixam de se repetir. A ignorância é um recurso político valioso. A lucidez coletiva é uma ameaça para qualquer mecanismo que dependa do silêncio. O poder cidadão reside na capacidade de pressionar, de questionar e de expor o que estava fora da vista. Ele se fortalece quando há organização, quando há debate qualificado, quando há leitura crítica. Não se trata de romantizar participação, mas de entender que, em um sistema onde tantas forças atuam de forma invisível, a única ferramenta que realmente desloca estruturas é o olhar que não se deixa manipular. Quando o público compreende o que está por trás das decisões, o país muda. Não porque alguém decide mudar, mas porque se torna impossível continuar governando da mesma forma diante de uma sociedade que enxerga. Essa consciência abre caminho para o último ponto, onde a compreensão de tudo que foi revelado até aqui se converge em uma ideia central. O poder só pode ser transformado quando é compreendido. E essa é a chave para encerrar a jornada que começamos no início deste vídeo. Chega um momento em que todas as peças se encaixam. Quando você observa a influência econômica, a informação estratégica, a burocracia permanente e as alianças invisíveis, quando entende como decisões são fabricadas antes de chegar ao público, quando reconhece a geografia do poder e identifica quem nunca deixa de mandar, algo muda de forma definitiva. O país deixa de ser um conjunto de acontecimentos desconexos e passa a revelar um padrão. E nesse ponto, o cidadão que antes enxergava apenas a superfície começa a perceber a estrutura. Essa mudança de percepção é silenciosa, mas transforma tudo. A compreensão do poder não é uma curiosidade acadêmica. É a base para qualquer transformação real. Um povo que não entende como é governado se torna refém de narrativas, manipulável por discursos e vulnerável a soluções ilusórias. Mas um povo que enxerga a engrenagem antes de ver o anúncio, que identifica interesses antes de ouvir a justificativa, que entende a lógica antes de acompanhar o resultado, esse povo altera o tabuleiro. Ele deixa de reagir e passa a interpretar.
Deixa de apenas assistir e passa a analisar. Essa mudança de postura, embora discreta, é a única força capaz de deslocar estruturas resistentes. Finalmente, a compreensão do poder revela uma verdade incômoda e libertadora ao mesmo tempo. Nenhum sistema muda apenas pela troca de rostos. Ele muda quando a sociedade desenvolve consciência sobre como o jogo é jogado. Quando o cidadão entende o que está por trás das decisões, o que sustenta as instituições e o que movimenta cada ciclo, o país deixa de ser um enigma. E quando deixa de ser um enigma, deixa de ser território exclusivo daqueles que sempre souberam operar onde ninguém estava olhando. É essa percepção que determina o futuro, porque você não pode mudar o que não entende, mas, depois que entende, nada permanece igual.